Yeah, I know that Chanel.
Boa noite a todos. Perdoe-me. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Ricardo Cobalt de Araújo. Agradeço a presença aqui já presente, ao menos, da Gabriela Machado. Gabriela, é um prazer conhecê-la. Esperamos que vocês possam aproveitar este semestre na análise da nossa disciplina de Direito Internacional Privado. E gostaria de ressaltar a vocês a minha grande satisfação de retomar as aulas do 10º semestre, invariavelmente, não necessariamente, e à medida do que eu vou pretender, no transcurso deste semestre, analisar... Boa tarde, Gabriela. Analisar questões vinculadas a esta disciplina que, para vocês, evidentemente e aparentemente, constitui-se numa disciplina nova e que, na verdade, será contextualizada no transcurso de todo este semestre, e espero que vocês participem ativamente das aulas. Ativamente, eu digo, inclusive, com questões, com perguntas, levantando dúvidas. Rapidamente, eu sou o professor Ricardo Cobalt de Araújo. Eu estou ministrando esta disciplina e a disciplina de Direito Internacional Público já desde 1988, aqui na Pontifícia Universidade Católica, e tenho uma grande satisfação de dizer a vocês que, dentro deste contexto, dentro desta tarefa que me foi deferida, tenho encontrado grandes amigos, ex-alunos, que, até mesmo após formados, vêm e mantêm um relacionamento com a minha pessoa, que me faz muito honrado e que também determina uma espécie de simpatia recíproca em relação às aulas ministradas. Bom, uma perguntinha, Gabriela. Está ouvindo de uma maneira correta as manifestações? Estou ouvindo, prof. Está ouvindo? Obrigado, Gabriela. Obrigado, Gabriela. Vamos lá. Nós temos uma turma bem pequena aqui. Eu estou vendo aqui 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 alunos apenas. Isso não significa que vai permanecer assim, até porque, como se sabe, pessoal, a disciplina ela está envolvida na possibilidade de, na rematrícula, vários outros alunos adentrarem e, inclusive, aumentando consideravelmente o número de aulas. Estas aulas estão sendo gravadas, vão continuar participando da fórmula correta e adequada lá no Moodle, onde vocês poderão reciprocamente retomar e analisar, inclusive em relação àquelas aulas que eventualmente não compareçam. De qualquer sorte, a grande ideia é que nós estruturemos essa disciplina, e ela está estruturada dentro do nosso plano de ensino, dentro das seguintes análises. Em primeiro lugar, nós vamos tentar analisar a chamada norma internacional com conexão espacial privada. E vamos começar por aqui. Norma internacional em conexão espacial privada. Palavra um pouquinho complexa e que imediatamente vocês vão entender. Isso significa que nós vamos estudar quais as normas que regulamentam a interação entre um sujeito ou entre sujeitos de uma, 2, 3, 4 nacionalidades ou mais,
que vão se relacionar ao nível privado. E quando se fala em privado, eu estou estrategicamente falando que se trata de matéria condizente com o que está estruturado no nosso Código Civil. Ou seja, o Código Civil brasileiro será, em princípio, o sumário daquilo que nós vamos estabelecer como objeto dessa disciplina. E aí poderia surgir uma questão. Como objeto o direito civil brasileiro? Objeto por quê, pessoal? Basicamente, nós vamos ver que essa disciplina, embora assuma a denominação de internacional, na verdade, é uma disciplina de direito interno, que regula relações entre o sujeito interno, assim sendo o cidadão brasileiro ou aquele que reside no Brasil, e, estruturalmente, o cidadão estrangeiro, que reside em qualquer um dos territórios de estados que, na verdade, englobam a chamada sociedade internacional. Portanto, pessoal, esta análise da normatividade internacional em conexão espacial quer significar, de uma maneira bem sintética, que existe uma relação no espaço entre um direito nacional e um direito estrangeiro. Entre dois direitos estrangeiros que se interagem dentro de uma mesma relação jurídica de direito privado. Reitero, o direito internacional privado, como todos sabem, é o direito que se estrutura dentro das relações interpessoais. Aquele direito que relaciona pessoa física com pessoa física com pessoa jurídica com pessoa jurídica. Portanto, dentro do sistema que vocês todos já sabem, do chamado direito internacional privado, nós estamos diante da evidência de que nós vamos estudar este tipo de interação. Por exemplo, um cidadão nacional, vamos imaginar o Ricardo, e uma cidadã estrangeira. Vamos imaginar que, no caso, essa cidadã estrangeira seja nacional de um estado estrangeiro, certo? Ou seja, alguém que, sendo nacional, passou a ser domiciliada no estrangeiro. E lá assume um compromisso com a lei local, porque no momento que você está dentro de um território de estado, você está sujeita às leis deste estado. Todos sabem disso. E estando sujeitos às leis deste estado, nós temos diante de nós a ideia de que existem neste tipo de relacionamento dois ordenamentos jurídicos diferentes. Vamos imaginar, eu, regulado pela lei brasileira, minha esposa, ou minha ex-esposa, vamos colocar assim, regulada pela lei francesa, onde está domiciliada hoje. E nós, diante desse chamado conflito espacial, porque ele envolve mais de um estado, temos que resolver uma grande indagação que se coloca. Vamos supor, minha esposa quer ingressar com uma ação judicial para cobrar pensão alimentícia que eu não estou pagando. E esta pensão alimentícia, ela poderá estabelecer diante do juiz brasileiro ou diante do juiz francês, mas é obviamente que ela, estando diante do juiz francês, com maior proximidade, ela terá plenas condições de ingressar com esta ação na França. E aí a pergunta, esta ação, ela é regulada pela lei brasileira, a minha lei,
ou pela lei francesa, a lei de domicílio do meu filho, e onde também reside minha ex-esposa. Vejam, uma ação de pensão alimentícia promovida na França e dirigida a mim, que sou brasileiro. O que ocorre aqui? Uma dúvida, uma grande indagação, qual seja o questionamento. Nesta relação, vamos aplicar a lei brasileira ou a lei francesa? Veja que eu não estou perguntando qual é o juiz competente. Estou perguntando a vocês qual a lei será aplicada nessa relação. Nós aqui temos que considerar, diferentemente do direito internacional público, que vocês já estudaram, né, que a relação Brasil e França em relação à pensão alimentícia não dispõe de, por exemplo, um tratado internacional que uniformize as relações entre esses dois estados nesta matéria específica. E, assim sendo, nós estamos diante da grande indagação. As duas leis, brasileira e francesa, estão disputando a aplicação de seu grau de abrangência dentro desta relação jurídica. E qual é a lei que eu vou aplicar? Isso é o chamado conflito de leis no espaço. Ambas leis reclamam conjunta aplicação. Ambas as leis querem, estruturalmente, estabelecer a sua primazia diante da outra. E quem resolve essa indagação? Em princípio, no caso concreto, que não vem muito ao caso por enquanto, porque é este o objeto do nosso estudo, aplicar-se-ia a lei francesa ou a lei brasileira? Ora, se a lei da parte é a lei do seu domicílio, provavelmente seria, então, a lei francesa, onde o reclamante filho, né, interpôs ação judicial. Em princípio, é isso. E eu vou ser chamado ao processo, aqui no Brasil, mediante uma citação por carta rogatória. Também matéria que nós vamos analisar. A rogatória nada mais é do que uma precatória, uma carta precatória, com âmbito de aplicação internacional. É claro que ela vai envolver vários outros passos, diferentemente da precatória, em função da distância física que existe para que ela venha percorrer o caminho até chegar às minhas mãos. E chegando às minhas mãos, eu estou compelido a responder àquela ação lá na França. Então, estamos estruturando rapidamente, isso é só uma análise preliminar, que o objetivo do direito internacional privado, estruturalmente, é resolver o conflito de leis no espaço. E quem resolve este conflito? Quem é que diz é o direito brasileiro ou é o direito francês? Independentemente do caso concreto, o caso hipotético que eu trouxe a vocês, certo? Eu vou estabelecer regras do direito brasileiro que vão estabelecer esta relação. E estas leis que vão estabelecer a relação, se eu fosse, por exemplo, o demandante, o autor da ação, né? Para mim seria o local do meu domicílio. Então, aqui, sob o meu ponto de vista, que sou o autor da ação, eu estou invertendo agora, certo? Se eu sou o autor da ação, a regra que vai ser aplicada é a lei do meu domicílio. Portanto, a lei aplicável é a lei brasileira. Se, por exemplo, eu estiver com um filho e pedir uma pensão para a minha mulher, eventualmente ela tem melhores condições que as minhas, eu estou desempregado.
Então, vejam, a estrutura desse direito internacional, entre aspas, é regulada pelos direitos internos de todos os estados que giram em torno do mundo, dependendo de quem é o postulante, quem é o demandante, quem é o autor da ação. Isto em matéria de direito de família. E o que nos ocupa neste momento é especialmente estabelecer a vocês as noções básicas desta disciplina, até porque nós temos só um semestre, né, pessoal? Ordinariamente eram 2 semestres, e não 2 créditos, eram 4 créditos. Então, vocês veem que houve uma involução da disciplina, uma involução que se justifica pela exacerbada competição entre faculdades de direito no estado do Rio Grande do Sul, como do Brasil de resto. Nós sabemos que a cada esquina se abre uma faculdade de direito. E isto vai determinar que a nossa PUC vai ter que utilizar-se de meios para poder chamar a si os alunos, que, aliás, perderam muitos, se perdeu muitos alunos, né, em função dessa dificuldade e da evidência da facilidade de melhor custo por outras universidades. E, então, em virtude disso, houve reduções proporcionais das cadeiras para reduzir também aquele anseio do aluno em se formar imediatamente. De qualquer sorte, pessoal, esta ideia que nós estamos trazendo a vocês, e é uma ideia aqui agora meramente sideral, é a ideia de que o direito internacional privado está utilizando-se de 3 parâmetros fundamentais. O primeiro parâmetro fundamental é resolver o conflito de leis no espaço. Ou seja, estruturar qual a lei será aplicada quando houver uma inter-relação entre sujeitos oriundos de um estado e de outro. E, eventualmente, uma mesma relação jurídica pode ter 4, 5, 6 sujeitos, até mesmo de nacionalidades diversas. Isso é muito comum nos contratos internacionais, que é matéria privada, concordam? Está estruturada dentro do direito civil. Então, empresas que litigam internacionalmente, por exemplo, questões envolvendo importação e exportação, elas têm que estar sempre vinculadas a uma ideia de qual é a lei que vai resolver o conflito entre elas. Porque se deixarmos a estrutura para ser resolvida pelo direito internacional privado, que vai ser analisada no momento do conflito, poderemos sofrer uma dificuldade estrutural de delimitar qual a matéria mais aplicável. Assim, se no Brasil o termo legal para que exista a aplicação da lei brasileira em matéria de família, estou voltando, certo? Em matéria de família, é a lei do domicílio do sujeito, lá na França não é o domicílio. A matéria de direito de família na França é vinculada a outro termo, e este outro termo é a nacionalidade. Vocês vejam, então, que situação estranha. Se a minha ex-esposa ingressou com uma ação de alimentos em nome do meu filho, que está junto com ela, na França, o juiz francês vai analisar o quê? Vou aplicar a lei francesa. Ah, mas ela não é nacional francesa. Entenderam? Então, eu tenho que analisar o quê? Eu vou ter que analisar outro parâmetro, porque este não se aplica. Em contrapartida, ela está domiciliada na França de acordo com a lei brasileira. Então, vocês vejam, se eu estou delimitando que a lei aplicada é a francesa, porque lá está domiciliada, a lei francesa, por exemplo, expurga a ideia de aplicar a lei nacional, porque ela não é francesa. Confusão, né?
É uma confusão que vai ser resolvida, não se preocupe, porque assim começa a matéria. Esse é o primeiro problema. Qual é a lei que se aplica? Em segundo lugar, quem é o juiz que vai julgar? E aqui nós entramos, e até vamos dar como introdução ao tema, nas próximas aulas, nós vamos entrar no assunto relativo à jurisdição internacional do juiz brasileiro. Ou seja, o direito processual civil internacional. Porque, assim como a opção pela lei aplicável está consolidada no Código Civil, a aplicação de competência pelo juiz brasileiro ou estrangeiro está estruturada no direito brasileiro através do Código de Processo Civil. Então, vejam, nós temos uma questão a ser amplamente debatida e que vai se resolver de uma maneira bem sintética. Eu me recordo, enquanto eu era estudante, nessas mesmas cadeiras que vocês estão frequentando hoje, aí na PUC, que eu tinha uma certa admiração pelo direito internacional privado, como eu tive pelo público também, mas eu entendia muito pouco daquilo. E aquilo, embora me seduzisse, não me levava à convicção de certas questões que me eram embaralhadas. Eu disse, eu vou baixar a cabeça e vou estudar, eu vou analisar essa questão, eu não estou entendendo. Né? Agora, no momento em que você entende o conteúdo, e eu vou tentar facilitar para vocês, através de processos mnemotônicos, que seria para guardar na memória, não propriamente decorar, entendeu? E eu digo isso porque eu não quero saber de provas de decoreba, eu quero saber de análise do conteúdo jurídico, das bibliografias, dos slides que eu alcanço a vocês e das próprias nossas aulas, que eu quero que vocês analisem, vocês pesquisem por que é isso e por que não é aquilo, porque é assim que se aprende. Um aluno que sai muito satisfeito da prova, porque gabaritou a prova, talvez daqui a 2 dias ele não saiba absolutamente mais nada a respeito daquele tema que ele decorou. Então, pessoal, a nossa preocupação é que nesta participação de vocês haja uma eficiente interação. Uma eficiente interação entre professor e aluno, uma eficiente interação entre os conteúdos jurídicos que vão ser apreciados. E quanto, então, ao segundo ponto, que eu me referia a vocês, eu gostaria de esclarecer que o juiz, na forma da lei brasileira, que tem competência internacional, é aquele que, em princípio, terá uma jurisdição exclusiva sobre determinadas questões de direito privado. Qual é a jurisdição exclusiva do juiz brasileiro? Quando o juiz brasileiro, e só ele pode julgar. Em que circunstâncias? Antecipando um pouquinho o tema, eu já digo a vocês, a matéria concernente à jurisdição exclusiva do juiz brasileiro vincula-se à matéria de localização de bens, quando estudarmos os bens móveis e os bens imóveis. Se os bens estão situados no Brasil, vejo que aqui não é a regra do domicílio, mas da situação do bem, só o juiz brasileiro pode julgar. Se um juiz estrangeiro julgar esta ação, ela será ele determinar uma sentença que não terá eficácia, porque ele é absolutamente incompetente para tanto, na forma do nosso direito. E como é que o juiz brasileiro vai chegar a essa definição de que o juiz estrangeiro era ineficiente ou inaplicável à sua decisão? Porque vocês têm que entender que uma decisão vinculada, por exemplo, a bem imóvel, por exemplo, que me outorga o direito a um bem determinado,
esta decisão, vejam bem, esta decisão tem que ter eficácia no Brasil, porque eu vou ter que registrar esse imóvel depois. Ele está situado no Brasil, eu vou ter que pagar os impostos sobre este imóvel, eu vou ter que me regulamentar sobre todas as normas de posturas municipais a respeito daquele imóvel. Então, aquela sentença estrangeira, para ter eficácia no Brasil, ela vai ter que interagir com o próprio judiciário brasileiro. E aqui, o órgão competente para homologação de decisões estrangeiras é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ok? O Superior Tribunal de Justiça é que vai dizer: o juiz francês era incompetente, então ele não poderia ter julgado. E por isso eu não homologo a decisão. Ela tornou-se ineficaz. E a parte que quiser obter este efeito vai ter que interpor ação no Brasil. Vai ter que interpor ação no Brasil. Muito bem. Eu não quero botar a carroça na frente dos bois, até para que não se complique mais essas circunstâncias, e eu estou tentando aqui apenas dizer a vocês que os 2 pontos fundamentais da disciplina é exatamente estes. Nós temos que entender, por outro lado, que o direito internacional privado é uma das disciplinas que mais cresce de importância após o final do século XX. Por que isso ocorre? Por que ocorre isso? Por uma série de fatores que nós já conhecemos. Ora, a atividade humana é dinâmica. A atividade humana é dinâmica. Ela está sempre procurando novos horizontes, novas facetas, novas contribuições. Esta atividade humana acaba encontrando outro sujeito de outras jurisdições ou de outros estados com quem acabamos nos relacionando. E essas relações podem ser relações de família, podem ser relações comerciais, podem ser relações sociais, tecnológicas e assim por diante. Agora, evidentemente que um país que foi um país colonizado como o nosso ainda depende estruturalmente e muito dos países mais desenvolvidos. Nós temos uma estrutura de natureza econômica estruturalmente agrícola. A nossa estrutura industrial, que vem evoluindo, sem dúvida nenhuma, está sedimentada nas experiências estrangeiras. Aí começamos com a famosa vacina da Covid, de onde deriva a matéria-prima para a elaboração das vacinas de países estrangeiros. Invariavelmente, os países mais desenvolvidos. E nós trazemos a nós isto e depois até aperfeiçoamos fazendo o nosso. Mas vejam, esta interação é indispensável. Se não houvesse este intercâmbio, nós não teríamos vacina. Né? Boa tarde, Cristina. Prazer. E depois chegou também a Francine. Um abraço, Francine, também. Desculpe. Vamos lá. Então, o que fez com que houvesse tanto dinamismo nessa disciplina? O fato do homem deslocar-se constantemente, não apenas fisicamente, mas sobremaneira nos dias de hoje, através dos meios informacionais. Nós estamos intimamente ligados com as comunidades internacionais, nós estamos intimamente ligados também pela facilitação dos transportes, né? A ampliação da aviação civil, né? Outros meios tecnológicos que nos envolvem, que nos obrigam a manter este relacionamento,
as próprias comunicações e os transportes internacionais, então, determinaram a necessidade de considerar-se que estas relações jurídicas havidas entre dois estados e, eventualmente, oriundas de sujeitos, pessoas físicas ou jurídicas, eles, muitas das vezes, entram em conflito. Ora, nada mais comum do que um conflito contratual. Normalmente, esses conflitos envolvendo contratos entre ausentes, pessoal, que são aqueles contratos que são formalizados via internet. E quantos vocês não utilizam destes meios? Muitas vezes até por uma simples necessidade premente de reduzir custos ou de facilitar a obtenção de certos produtos que talvez do mercado interno não se obtenha. Então, o que nós vemos aqui? Esta ampliação das relações jurídicas, elas estabelecem a existência de um elemento que é crucial na análise do direito internacional privado, que nós vamos chamar de elemento estrangeiro. Elemento estrangeiro, ou também chamado de elemento de estraneidade. O que é o elemento estrangeiro? Aquele que designa a lei aplicável. O domicílio, a situação do bem, o local onde faleceu o morto, as relações sucessórias entre pais e filhos, e todas essas circunstâncias que estabelecem, então, regras positivas que vão definir o domicílio da pessoa, vai determinar as regras sobre o direito de família. Ou seja, aplicar-se à lei brasileira nas questões relativas à localização do domicílio do sujeito. E aonde estão esses elementos? Eu reitero, o direito internacional privado, propriamente, não é internacional, ele é interno, mas subsumido ou relacionado a relações externas. Por isso, internacional. Assim, nós vamos encontrar, pessoal, eu já antecipo isso para vocês, que este é um material importante nas nossas aulas, eu já antecipo a vocês que existe uma leizinha do Código Civil que talvez muitos de vocês nem se deram conta, vocês devem estar se formando, provavelmente, ou já passaram por essa disciplina da parte introdutória do direito civil, e vocês iniciam o Código Civil pelo livro 1, parte 1, onde vai falar das pessoas. E esquecem que antes do artigo 1º existem outros dispositivos legais que inauguram o Código Civil, que é a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É um compêndio restrito de leis que, na verdade, tem como fundamento estrutural ensinar como se aplica a lei brasileira. Por isso, importantíssimo. E eu tenho consciência que vários professores de direito civil pulam por cima da lei de introdução e já entram no livro 1. Agora, vejam, como se aplica a lei brasileira significa saber manusear a lei. Ali se explica, por exemplo, o que é retroatividade, o que é irretroatividade. Ali se explica o que é coisa julgada, o que é direito adquirido. E, dentre outras premissas, este dispositivo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, leciona sobre a aplicação do direito brasileiro na ordem externa. E estes dispositivos estão integrados entre o artigo 7º ao artigo 11º da Lei de Introdução. Essa Lei de Introdução, para quem recorda-se ou que já estudou direito, era a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Ela teve uma alteração em 2010 e passou a se chamar
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque ela não se refere apenas às normas privadas do direito civil. Agora, vejam que nós temos 5 artigos que vão tratar destes termos que vão definir a lei aplicável. Pessoal, como é que nós poderíamos, de uma maneira bem sintética, conceituar o direito internacional privado? Eu já antecipo a vocês que eu coloquei ali no Moodle uma espécie de slide que eu mesmo formulei, um resumo destes pontos que podem ser objeto de análise para buscar maiores luzes em relação aos temas efetivos. E vocês vão ver que o conceito mais singelo que eu encontrei é que este sistema jurídico, ou seja, o direito internacional privado, é um sistema que regula os conflitos interespaciais privados. Ou seja, os conflitos existentes entre sujeitos de um Estado e de outro Estado, ou de outros Estados. Né? Então, nós temos aqui que os conflitos são interespaciais porque eles se estruturam, né, no espaço e não no tempo. Ou seja, o espaço é o elemento primordial para definir que ali existe o nascimento de 2 ordens jurídicas que estão reclamando. Eu quero ser aplicado, eu quero ser aplicado. Então, a estrutura é resolver isso. E segundo, matéria de direito privado. Matéria de direito privado que está colecionada no direito brasileiro em 2 títulos básicos. O primeiro título, Código Civil Brasileiro. Não é isso? O primeiro título que vai falar sobre todo o direito privado brasileiro. E o segundo título, o Código Comercial Brasileiro. Como o Código Comercial, que antes era um compêndio estrutural de todas as questões do comércio internacional, ele foi, vamos falar assim, bastante recortado, porque muito do seu conteúdo passou ao direito civil, onde estudamos o chamado direito empresarial ou direito societário, que era originalmente do direito denominado de direito comercial. E ponto, pessoal. Nós não temos estrutura para analisar o direito internacional privado, senão através destes 2 elementos legislativos, o Código Civil e o Código Comercial. Estruturalmente, e especialmente o Código Civil. Pessoal, o que nós estudamos no Código Civil? Vamos pensar razoavelmente. Primeiro, a pessoa, o ser humano, o estatuto da pessoa física, não é isso? Como eu, quais são os meus direitos personalíssimos? Eu tenho o direito de nascer e de morrer, todos sabem disso. Né? Isso eu não vou me manifestar, porque isso é um fato jurídico, mas o direito civil vai analisar todas as relações havidas entre o nascimento e a morte, ou em decorrência da morte. Em segundo lugar, eu vou estruturar a questão da capacidade do sujeito. Está lá no Código Civil. Sujeito capaz, sujeito relativamente capaz, sujeito absolutamente incapaz. E todas as relações que envolvam a capacidade do ser humano. Em terceiro lugar, eu vou analisar, né, a questão do nome da pessoa física, o patronímico, o seu nome, questões envolvendo o nome. E, finalmente, nós vamos analisar os direitos de família. Os direitos de família, que são estruturalmente direitos que a mim pertencem, né? E, portanto, eu posso estabelecer eles como regra definida pelo Código Civil Brasileiro. Ora, eu começo com o Estatuto da Pessoa Física e perpasso depois para o direito das coisas. O direito das coisas que vai tratar de posse e propriedade, bens móveis e bens imóveis.
Concordam? Todas as relações envolvendo bens móveis e imóveis é uma relação de direito privado. Adiante, nós vamos estudar no Código Civil o direito das obrigações, a questão envolvendo contratos, etc, etc e tal. Direito de, obrigação de fazer, não fazer, dar coisa incerta e assim por diante. Adiante, o direito das sucessões. Quem é herdeiro, quem é legatário, como se estabelece, ou como se elabora um testamento, quais as regras básicas para se definir a capacidade para suceder. E lá no final, ainda dentro do Código Civil, o direito societário, ou também chamado de empresarial. Estes são os temas nucleares do direito internacional privado. Ou seja, todos os conflitos envolvendo este tipo são conflitos que emergem sobremaneira de matéria privada e que, envolvendo mais de 2 estados, vão definir a necessidade de buscar a solução do conflito de regras como solução para esse conflito. Qual é a norma que vamos aplicar? Muito bem. Então, nós resolvemos a questão do conflito interespacial privado. Aí nós estamos questionando qual é a ordem jurídica que vamos aplicar ao caso concreto. E estas leis, como eu falei da lei de introdução, ela vai definir, pessoal, de uma maneira bem estabelecida, ela vai definir quais são os elementos que indicam uma ou outra ordem nacional para ser aplicada. Vejam que o direito internacional privado não está preocupado, pessoal, não está preocupado em resolver a questão jurídica. Quando eu, por exemplo, naquele exemplo inicial que eu coloquei, que a minha mulher ingressou com uma ação na França contra mim para pagar a pensão alimentícia que eu não adimpli. Eu estou estabelecendo uma regra em que o elemento indicativo pode ser, por parte do Brasil, o domicílio, e por parte da França, a nacionalidade. Estes são os elementos. Então, nós temos que partir da regra brasileira, porque eu sou brasileiro. E se eu quiser me defender, eu vou ter que usar a lei brasileira. Até para observar a aplicação do direito nacional e não do direito estrangeiro. De qualquer sorte, existem esses conflitos que, às vezes, se tornam bastante confusos e que emergem da necessidade de uma grande interpretação para qualificar qual o ordenamento jurídico será aplicado. E aqui nós temos que a ordem a ser definida é o objeto do direito internacional privado. É só este o objeto. Eu estou dizendo, se o direito internacional privado disser que é o direito francês, está resolvida a indagação sobre direito internacional privado. Por quê? Porque eu não estou preocupado em saber se o direito francês é melhor que o brasileiro. Eu estou, sinceramente, preocupado com uma só questão. Qual é a ordem jurídica que vai ser aplicada? Ponto final. Por isso chamado de direito indicativo. Ele apenas indica o direito aplicável. Certo? Então, aonde se aplica caracteristicamente este direito? Chamado internacional privado. Nós aplicamos essas relações em litígios envolvendo elementos estrangeiros. Domicílio, nacionalidade, residência, situação do bem, entre outros. E segundo, eu estou preocupado em definir regras internas que fixem o direito aplicado. Então, naquela lei de introdução, eu vou ver que ali existem vários termos que vão definir. Aplica-se a lei. Aplicar-se-á a lei do domicílio da parte em relação a início e fim da personalidade, nome, capacidade e direitos de família.
Vejam que o dispositivo do artigo 7º já está definindo qual é a matéria que o direito brasileiro será aplicado em termos de direito de família. Além disto, nós temos, então, que estabelecer que estas regras serão condicionadas e analisadas à luz do direito estrangeiro também para verificar que não é aquele que se aplica. Por exemplo, quando eu digo que a lei da situação do bem, o local em que o bem estiver, bem imóvel, certo? É aquele que vai definir estruturalmente a competência do juiz, vamos dizer que também, em termos de lei aplicável, o direito a ser aplicado é o direito da situação do bem, onde ele se localiza. E se o bem está na França, obviamente que o direito brasileiro está dizendo é o direito francês que se aplica. Imagine que eu e minha esposa estivemos em Paris e lá compramos um imóvel. Voltamos para o Brasil e ali tínhamos aquele imóvel, alugávamos, eventualmente íamos para a França, etc. e tal. E era o único patrimônio que nós detínhamos. Aí eu morro. Né? Tem um problema a ser discutido. Aonde eu vou pleitear a partilha dos bens que eram meus, da minha esposa? Onde ela vai encaminhar esse pedido? Não é pela lei brasileira, porque o bem está situado na França, então é na França. Aí eu perguntaria a você, o juiz francês pode julgar de acordo com o direito brasileiro ou vice-versa? Pode. Não só pode, como deve. Se a própria lei brasileira diz que é o local do domicílio, o domicílio da parte em matéria de família é estruturado fora do Brasil, é lá a lei que se aplica. Agora, se for relativamente à situação do bem, este imóvel que está fora do Brasil vai determinar que se aplique a lei daquele país. E o juiz brasileiro, se for eleito para tanto, ele teria que estabelecer se ele é detentor de exclusividade para julgar ou não. Só que nesta hipótese, vamos ver adiante, o juiz brasileiro é exclusivamente competente. Só ele pode. Então, vocês já estão vendo aqui uma inter-relação de conflitos que aparentemente são muito complexos e que nós vamos resolver através de uma série de exercícios que vamos elaborar. Porque no momento em que a gente começa a exercitar estes temas, nós temos como garantia a possibilidade de entendermos bem este tema. Por que existe um direito internacional privado? Porque existem diversas ordens jurídicas mundiais que conflitam entre si. Quantos países temos no mundo, pessoal? 196 países. Quantas línguas estão intercorrentes nesse sistema? Só para dar uma ideia, no sistema europeu, da União Europeia, certo? Nós temos 27 países membros da União Europeia. Sabem quantas línguas diferentes? 25 línguas diferentes. E vejam, todas elas se aglomeram na preocupação de que o seu direito seja mais aplicável do que o outro. E aqui está o estudo do direito internacional privado. E, finalmente, o objetivo básico elementar, e isso eu gostaria que vocês guardassem, é a escolha da lei aplicável no caso concreto. Qual a lei que eu vou aplicar? Se vocês souberem isso, vocês já sabem tudo sobre direito internacional privado. E finalmente, assim, reiterando esta posição, eu perguntaria a vocês, qual é a finalidade desse direito? A finalidade do direito é exatamente localizar a norma aplicável para todo o conflito interespacial privado. Porque existem ordens jurídicas autônomas que reclamam uma conjunta aplicação, uma mesma aplicação. E isso vai fazer com que, evidentemente, que nós tenhamos que resolver esta complexidade envolvendo
o direito internacional privado e as suas inter-relações. Eu gostaria de ressaltar, então, como um dos temas, para que vocês se preocupem a partir de então, que nós vamos ter 2 elementos básicos de consulta. Independentemente da bibliografia indicada lá no plano de ensino, nós vamos indicar a vocês a manutenção, ou a apresentação, ou a verificação sempre do Código Civil. Sempre do Código Civil. E outra, do Código de Processo Civil. Estes 2 elementos vão fazer com que a gente consiga interagir dentro de um contexto muito maior, que é o conhecimento pleno das regras de leis aplicáveis e das regras sobre competência judiciária. E para isso nós vamos estudar cooperação jurídica internacional, nós vamos estudar o conflito propriamente dito, vamos estudar ainda, só para pegar por ordem aqui, o Estatuto Pessoal do Ser Humano, as obrigações, a arbitragem e os contratos internacionais, entre outras questões. Certo? Nós vamos usar um termo agora que nós vamos empreender durante todo o curso. Elemento de conexão. Elemento de conexão. O elemento de conexão é aquela parte da lei nacional que estabelece um termo para definir a lei aplicável. Vamos ver aqui. Aplicar-se-á a lei do domicílio da parte nas questões envolvendo o início e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Qual é o elemento de conexão? E, concomitantemente a esse, eu vou falar de objeto de conexão. Para entendermos, invertendo a polaridade, vamos dizer que o objeto de conexão é a mesma coisa que o objeto jurídico. Qual é a matéria discutida? A matéria discutida neste termo é início e fim da personalidade, ou o nome, ou a capacidade, ou os direitos de família. Isto é objeto de conexão, a matéria jurídica envolvendo o conflito. E qual é o elemento de conexão? O domicílio. Aplicar-se-á a lei do domicílio da parte. Artigo 7º da Lei de Introdução. Certo? Então, estas regras que solvem o conflito são regras que se estruturam numa hipótese. E o dispositivo legal que ela estabelece vai regulamentar o fato conflituoso. Então, assim, um fato envolvido que vai determinar a aplicação de um determinado sistema jurídico. Certo? Muito bem. Pessoal, só para que a gente possa estabelecer algumas regras, eu estou aqui definindo que nós temos programadas 2 aulas presenciais. E que só vai participar das aulas presenciais os alunos que quiserem. A primeira no dia 5 de outubro e a segunda dia 30 de novembro. Eu acho que é um excepcional momento da gente se encontrar, que já estamos envolvidos desde setembro, outubro, com essas questões, e um momento desse é um momento de confraternização, vamos dizer assim, certo? E uma retomada também no sistema, dentro do sistema do direito internacional como regra, que é a regra de conduta da nossa disciplina. Eu reconheço que temos um grupo bastante reduzido de alunos, eu vou aguardar ainda o fechamento da complementação das matrículas para verificar se vão vir mais alunos ou vai se manter mais ou menos dentro deste parâmetro. Conforme for, nós podemos, eventualmente, criar trabalhos de grupo. Eu vou trazer a vocês, concomitantemente, a apresentação ou aplicação de questões práticas de concursos públicos e da OAB,
em matéria de direito internacional privado. Vocês verão que são mais questões de direito internacional privado que direito internacional público, né? Porque elas têm maior divagação. À medida do possível, vamos falar sobre os contratos internacionais, cuja disciplina é importantíssima e que, infelizmente, como a gente só tem um semestre, a gente não consegue estabelecer aquele parâmetro, isso eu vou deixar para a segunda parte da matéria, vai ficar junto, né? E outras questões que se colocam aqui como o objetivo que nós vamos buscar atingir ao final do semestre. Provas. Muito bem. Quanto às provas, pessoal, vocês sabem que nós temos hoje uma estrutura bastante facilitada para fazer as provas enquanto perdurar a pandemia. Assim sendo, as nossas provas serão provas sempre com pesquisa. Sempre com pesquisa. Se tivermos um número reduzido de alunos, pretendo fazer com essa turma, ao menos com essa turma, uma análise bem mais específica, porque é um número pequeno de alunos, em termos de prova dissertativa. E não meramente objetiva, porque elas se transbordam pela simplicidade, muitas vezes pela contrariedade que aquelas respostas são emanadas. Quantas provas de concurso objetivas são anuladas ordinariamente, né? Em suma, pessoal, nós estamos vinculados a um conteúdo jurídico estabelecendo que o direito internacional privado é matéria indispensável nas relações interpessoais privadas. Eu vou discutir aqui, por exemplo, a questão societária. Vamos dar um exemplo. Uma questão envolvendo o Banco Santander. Na fórmula da nossa lei, a lei de introdução, lá no artigo 11, vai se dizer que a lei aplicável é a lei do local em que a empresa se constituiu. Este é o elemento de conexão. A lei do local em que a empresa se constituiu. Bom, se nós vamos falar de Banco Santander, então a empresa se constituiu originalmente na Espanha. Então, a lei aplicável é a lei espanhola? Qualquer processo que você movimentará contra o Banco Santander vai ter que interpor uma ação na Espanha? Inclusive, uma discussão simples sobre direitos de consumidor? Evidentemente que não. Porque toda empresa estrangeira que tiver filiais, agências ou sucursais no Brasil, elas obedecem um só rito. O rito da lei brasileira. A não ser que ela seja uma empresa puramente internacional ou multinacional. Na verdade, seja como for, na forma da lei, vinculada às organizações, às fundações e às sociedades, todas elas, tendo filiais, sucursais e agências no Brasil, serão determinadas pela lei brasileira. Assim, um exemplo. Nós teríamos outros exemplos. Quando alguém morreu ou alguém desapareceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque em ambos os casos emerge uma questão sucessória. Né? Morto, deixou herdeiros e sucessores. E, portanto, qual é a regra a ser aplicada em relação à herança? A regra do local onde o falecido era domiciliado. Veja, ainda que ele estivesse domiciliado na França ou na China, que seja. Se ele era domiciliado na China, a lei é aplicável pelos herdeiros, pelos sucessores dele, será lei chinesa. Assim se diz também em relação ao desaparecido. A questão do desaparecido, que vai determinar posteriormente, pelo decurso do prazo, novo direito sucessório,
também vai aplicar a lei do local onde o sujeito era domiciliado, até então. Quanto aos bens, nós já falamos. A regra aplicável nessa relação envolvendo bens é a regra da situação do bem, ou onde se localiza o bem, princípio de territorialidade. Princípio de territorialidade. E digam-me uma coisa, e os bens móveis? Os bens móveis têm uma característica diferenciada dos bens imóveis, que singelamente é a possibilidade de ser transferido de local, não é isso? Então, necessariamente, ele não estará sempre presente no mesmo local. Um veículo automotor, hoje está no Brasil, ele pode estar amanhã no Chile. Isso significa que essa transmissão de posições geográficas não vai ser determinante da aplicação daquela lei de sua situação, mas da lei de domicílio do proprietário do bem. Do proprietário do bem. Certo? Assim como as leis vinculadas às ações de alimentos, já vimos, as ações envolvendo guarda de filhos, administração, as ações envolvendo divórcio, as ações envolvendo separação judicial, as ações envolvendo dissolução de união estável, entre outras. Todas elas perfectibilizadas pela mesma regra, a regra do domicílio. A regra do domicílio. Portanto, vocês vejam que, dependendo das circunstâncias do caso concreto, nós vamos optar. Vamos aplicar esta, vamos aplicar aquela outra. E isto vai fazer com que se disponha de um patamar de soluções adequadas às especificações da nossa lei interna. Né? Nessas circunstâncias, é indispensável falar a vocês o seguinte, pessoal. Vocês não se preocupem com o que, por exemplo, a lei francesa define como aplicável. Ou a lei chinesa, ou a lei egípcia. Nós estamos preocupados aqui com o direito internacional privado brasileiro. E este é que é a estrutura dessa disciplina. Não estamos estudando o direito comparado. Estamos estudando só o chamado direito indicativo, que indica a regra aplicável à luz do direito brasileiro. À luz do direito brasileiro. E assim sendo, eu gostaria de questioná-los se eventualmente vocês têm alguma dúvida, alguma inclinação ou pendência que gostariam de comentar comigo agora. Eu fico à disposição. Eu tenho, talvez, interesse também de fazer, de repente, uma espécie de extensão da disciplina através de um WhatsApp, alguma coisa semelhante, que serviria, ao menos, para nos comunicarmos, né? Sim, acho bem interessante, professor. Cristina. Desculpa não estar aparecendo, tá, professor? Já na próxima aula já vai estar tudo tranquilo. Tá, não tem, eu sei que tá? Eu gosto sempre de aparecer porque deve ser muito ruim ser professor e ficar olhando por sozinho, nada. Falando sozinho. Já tive em várias ocasiões isso. Muito ultimamente, ruim. graças a Deus, os alunos têm aparecido e a gente tem vendo a face da pessoa, veja que ele está interessado e ele quer fazer uma pergunta, às vezes não sai, né? É interessante que até no semestre passado, como eu sempre apareço, às vezes, pelo meu olhar, a professora dizia: Cristina, tu quer fazer uma pergunta? Exatamente. Sabe? Hoje tivemos a visita da Gabriela, aqui, da tua colega, que está presente aqui, e eu estou vendo ela durante toda a aula, e é muito interessante. Aí, na próxima aula, eu já vou estar aparecendo. Tá bem, Cristina? Assim eu convido a Francine também, tá? Professor, eu acho muito interessante essa matéria. Sim, professor, eu também estou com um problema na câmera. Quem mais? Desculpa. Eu também estou com um problema na câmera.
Francine. Também? É Francine, tá, Francine. Uhum. Não necessariamente tem que aparecer, né? Porque às vezes nem cabe todo mundo aqui, né? Mas de qualquer maneira, né? Nós temos que mostrar a cara, né? Temos que. Sim, é interessante. Isso faz com que a gente se comunique melhor. Eu vou começar a dar exemplo. A Gabriela, por exemplo, criou um conflito com a Francine, e assim vamos adiante para ficar a coisa mais clara. Isso. Nós temos só 4 participantes hoje, mas, de qualquer maneira, vocês vejam que essa interlocução entre nós é muito importante. É muito bom. Muito importante. Professor, uma coisa que eu sempre achei muito interessante, que agora eu acho que eu vou aprender com o senhor, porque é o direito internacional, né? Sim, pois não. Foi uma vez apareceu uma situação, claro, eu não sabia, e hoje eu vou saber. A mulher era casada e o marido se separaram, aí ele tinha que pagar pensão, e ele foi para uma empresa no exterior onde ele ganhava em dólares. Certo. E ela não tinha como provar essas coisas todas. Então, isso para mim é uma coisa muito importante, da gente saber, por exemplo, vamos para o caso daquele médico que fez ele foi mal sucedido na brincadeira dele. Lá na verdade, foi no Egito, não foi na Turquia. Eu acho essas coisas bem interessantes. Eu gosto muito do direito internacional, professor. Nunca estudei, mas eu gosto, porque eu acho muito interessante, porque às vezes eu fico pensando, mas será que tem que pegar um advogado internacional também, que fale a língua de lá, ou dá para trazer para cá e discutir aqui? Isso aqui é uma coisa... esse problema, né? Aquela questão do médico que você me relata agora, e eu conheço esse médico, já foi uma pessoa bem conhecida aqui em Porto Alegre, e ele, na verdade, criou um problema que nós temos que entender bem. Pessoal, se a Gabriela, se a Cristina e a Francine estiverem na França, na Inglaterra, na Suíça ou na Austrália, vocês estão submetidos à lei estrangeira. Exato. Certo? Sempre. E ele foi meio infeliz, né? Ele foi meio infeliz. Ele fez uma brincadeira... uma brincadeira sem gosto. Como já tiveram outras, que um grupo de 2 rapazes chegaram na alfândega e o responsável pela alfândega perguntou o que tinha dentro da mala e disseram brincando que era uma bomba. Foram presos comunicáveis. Nos Estados Unidos você não brinca com isso. Entendeu? Exato. Então, assim, a obediência à legislação do local em que você encontra é importantíssimo. Exclusiva. Não venha alegar depois, mas eu sou brasileiro. E aí? Não. Pior ainda. Gente tem que ver antes, Pior ainda, você tem que entender que a lei estrangeira se aplica naquele território. Você está lá quase como um benefício conferido por esse Estado. Por isso que existem os vistos, né, de entrada, etc. E o direito internacional privado só emerge quando houver uma relação, como, por exemplo, uma relação entre uma pessoa estrangeira com um brasileiro ou uma brasileira, uma empresa estrangeira com uma empresa brasileira. Então, vocês vejam, a relação coloca uma duplicidade ou uma triplicidade, seja que for, de vínculos que nós temos que resolver. Agora, se o fato, por exemplo, determinado como um crime ocorreu na Rússia, evidentemente que é o governo russo que vai julgar, não é. Mas ele era brasileiro. Ele era brasileiro só se ele fosse diplomata, porque aí ele estaria imune à jurisdição do local, mas não é o caso, entendeu? Então, a primeira questão que nós temos que nos envolvermos é exatamente nesse sentido. Eu quero saber, certo? Qual é a legislação que estou sob obrigação e vigilância. Professora, a gente também vai usar a Constituição? Sim, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A Constituição é essencial. Então, assim, se for quem tem um vade-mecum, ali já tem tudo, né, pessoal? Eu tenho, mas eu gosto, às vezes, separado, porque a letra é maior. Tu pode fazer uma anotação lá. Eu também não gosto muito de vade-mecum. Eu gosto de anotar também. Eu tenho coisinhas, às vezes, não é nem cola, professora, às vezes até mesmo como futuramente, como uma profissional, a gente precisa botar uma observação. Eu boto vídeo e artigo tal, porque às vezes aquele combina com o outro e ali não está escrito. É por isso que eu não sou muito afeito, embora eu seja obrigado, porque eu tenho aqui com vocês 10 alunos, mas tem na turma de mais tarde, hoje de noite, eu tenho 72.
entendeu? Nossa! Na outra turma eu tenho 60 lá na escola de negócios. Na outra, de sextas-feiras, eu tenho mais de 120. Então, assim, ó, eu não posso conhecer todo mundo, e vocês se colocando aqui na foto, eu estou sabendo quem é. Isso eu levo em conceito, porque está presente, participou e efetivamente merece um conceito. Ah, eu quero mais meio ponto. Tá, você estava na aula realmente. Sim, isso. Então, assim, tem uma aluna minha agora, no semestre passado, que eu dei um 10 para ela, embora ela não tivesse ido tão bem na prova, porque ela participou ativamente de todas as aulas. Isso é conceito. Vale mais o conceito do que uma... E ela sabe, ela teve uma infelicidade de querer extrapolar tanto na resposta que ela ultrapassou o limite, entendeu? A questão era fácil. De qualquer maneira, vocês vejam como é importante essa participação. Tá? Infelizmente, a gente não tem isso numa aula presencial, embora a gente vá ter ainda esse semestre alguma coisa, mas na aula presencial isso é nítido. Eu estou vendo quem está no celular, eu estou vendo quem está participando da aula, e sempre é uma minoria. Sempre é uma minoria. Então, assim, ó, não por acaso essas são as melhores notas. Não por acaso aqueles que não sabem. Tem gente que vem para a aula e dá presença e vai embora, né, como se fazia antes. Assim, ó, isso aí deve terminar. Deve terminar. Inclusive, o regime agora de adoção do dashboard é no sentido de estabelecer quem é que estava presente na aula. Mas que isso não seja obrigatório, entendeu? Por quê? Porque é uma questão de responsabilidade, né, responsabilidade, adequação ao regulamento da universidade. E até mesmo porque tu vai te tornar um profissional, e que profissional vai ser onde tu não vai, não tem respeito. Outra questão importante, tem dúvida sobre a resposta que eu considerei como certa? Recorra, vocês precisam recorrer, vocês têm que aprender a recorrer, vocês têm fundamento, recorram. É claro que não tem fundamento, não adianta recorrer, né, pessoal? Mas se tem, recorra. Quantas provas que eu tive que alterar em virtude de recursos? Porque realmente os autores falavam de uma maneira diversa, e eu vou ter que considerar que o outro autor, que também é de livre venda no Brasil, também tem uma posição contrária, e aluno perseguiu aquele não o mais, digamos, comentado, etc. e tal. Então, é por aí, né, pessoal? É por aí que eu acho importante. Se a gente puder criar se vocês quiserem me ajudar até montar isso, fiquem à disposição. Eu nomeio a Cristina, já minha monitora aí, já que ela gosta de conversar, para ela montar esse grupo de coisas, porque aqui nós somos uma turminha pequena e vai ser muito bom a gente entrar em contato. Tá? Tu pode fazer isso sem nenhum problema. Depois me participa na próxima aula. Tá certo. Tá? Bom, pessoal, nós vamos, na verdade, iniciar já na próxima aula com a análise a partir daquele conceito que nós trouxemos a vocês, direito internacional privado, nós vamos participar através das fontes do direito internacional privado. E vocês já viram na aula de hoje que a fonte primordial do direito internacional privado é a lei interna. Não é tratados internacionais, embora os tratados também sejam parte das fontes do direito internacional privado. Ver um exemplo? Aquele menino que veio para o Brasil com a mãe, que era brasileira, né? Ele era americano, o pai era americano, e ela se separou do pai e trouxe o menino junto. Não sei se recordam deste caso. Ela veio ao Brasil, ela casou novamente e ficou grávida. E no nascimento da filha, ela morreu, deixando o filho com a irmã e o padrasto. Né? Vocês vejam que nessas circunstâncias criou-se um conflito interespacial privado. Esse menino tem uma obrigação, ou ficará no Brasil, ou ficará nos Estados Unidos. Né? O pai biológico querendo a presença dele. A família materna, a avó, o avô e até a própria irmã, em nome deles, se estabelecia a necessidade de permanecer no Brasil. Sabe como é que a questão foi resolvida? Através de uma das fontes complementares do direito internacional privado, qual seja a regra que estabelece que o tratado internacional ou um tratado internacional fixado entre o Brasil e os Estados Unidos definia essa matéria, dizendo que, nesta hipótese, quem permaneceria era o pai biológico. E aí resolveu-se o problema. Excluiu-se o conflito, entenderam? Que não há mais conflito. O tratado unifica. O tratado é igual para todos. Por isso que o tratado é um acordo
de comum objeto. Então, é esta situação que nós vamos ter que ir estruturando, passo a passo. A Cristina está falando aqui, se quiserem fazer o link do WhatsApp para ela, ok. Como é que vocês vão fazer? Agora vocês decidam, tá? Depois me avisem, por favor. Pessoal, eu hoje não vou me estender muito mais, que eu quis mais... A bibliografia está aqui no conteúdo, tá? Eu tenho mais ou menos as aulas, as avaliações já pré-estabelecidas, uma em setembro e outra em outubro, certo? E nós, eventualmente, vamos fazer alguns trabalhos, digamos, de natureza prática, envolvendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da lei do espaço, sobre cartas rogatórias, sobre homologação de sentenças estrangeiras, certo? E sobre auxílio direto, que são matérias vinculadas à cooperação jurídica internacional. Mas isso tudo vamos ver. Legal. Tá? Toda dúvida, repito, voltem lá, sim. Eu fiquei com uma dúvida, eu não achei no plano de ensino as datas das provas, ou da prova, não sei. Desculpe. Eu não achei no plano de ensino a data das provas. Aqui lá no final, Gabriela, avaliações intermediárias, avaliação das disciplinas da graduação, etapa 1, de 18 a 23 de 10. Viu lá no finzinho? Cronograma. Ah, essa é a avaliação da... Ah, tá, eu achei que era a avaliação intermediária. E depois, 17 de 11 a 10 de 12, a avaliação das disciplinas de graduação, etapa 2. Tá? Não, eu achei que era aquela avaliação genérica. Mas não se preocupem, 2 semanas antes da prova eu vou comentar com vocês, certo? Mais ou menos com o andar da carruagem que eu vou colocando a prova. Eu não vou ficar muito estribado nisso aqui, porque, de repente, vamos passando de matéria e eu gostaria de fechar o tema em relação a isso. Tá? Tá bom. Bom, Gabriela, Cristina, Francine, que estão presentes, eu quero agradecer a presença de vocês. E eu que agradeço. Que na próxima aula estejamos aqui de novo, com toda a saúde e toda a paz de espírito possível para entender essa aparente complicada disciplina, que, na verdade, é muito simples. 5 artigos da Lei de Introdução e 5 artigos do Código de Processo Civil, por incrível que pareça, certo? Eu gostaria, então, de desejar a vocês um ótimo fim de semana, do meio da semana adiante, e vamos, na próxima aula, então, entrar no assunto sobre as fontes. Ok, professora, muito obrigada, professor. Eu agradeço. Um abraço para vocês. Pessoal, até mais. Até logo. Um abraço para todos. Tchau. Tudo de bom. Vai estar essa matéria lá no Moodle, certo? Tá certo. Obrigada. Obrigada, professor. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, tudo de bom. Tchau. Tchau.